Carol, traz água para mim. Aquele copão bem grandão. Como o Michael falou semana passada, a gente vai estar falando sobre alguns temas que já foram pregados aqui na igreja. Estamos dando uma repassada nesses temas. Hoje eu fiquei com um tema sobre discipulado bíblico, molezinha, facinho, não fiquem cólicas, não tive problemas de nada, tudo tranquilo, tudo de boa. Mas vai dar bom porque o Senhor está na frente, amém? Graças a Deus por isso. Se depender de nós, nada anda, nada flui. Então vamos lá, eu escrevi algumas coisas antes da gente de fato começar. Eu queria que a gente começasse falando sobre discipulado bíblico partindo de um ponto muito simples. Tudo que eu vou falar aqui, o tempo já foi, já é 10h34. Então, meu irmão, minha irmã, o almoço vai atrasar um pouquinho, amém? Fique em paz aí e deixe o Espírito falar com você. Se passar de 10h15, 10h30, amém. Desde que o Senhor esteja na condução do culto, amém? Se ele não tiver, sua primeira é levantar e ir embora. Mas se ele tiver, tenha temor e reverência e fique com o que o Senhor está dizendo, amém? Então, amém, mas vai dar tudo certo. Foca nisso, vai dar tudo certo. E eu vou falar um pouquinho, e é bem pouco, porque também o tempo já foi, eu não sou de demorar, vocês sabem, mas algumas coisas precisam ser ditas. O que eu vou dizer é pouquíssimas coisas sobre discipulado. Você está fazendo o que aí, homem de Deus? Varão da terra, valoroso, meu digníssimo. Ué, gente, uma hora dessa. Não, aí eu não, sou maluca. O Fábio fica aqui, gente, não é para fazer fundo musical não, amém? Se eu quisesse fundo musical, botava aqui uns gideões da missionária de última hora, aquele fundo que o... Qual é o nome dele que tinha... Que é deputado agora? Feliciano, botava um fundo que o Feliciano fazia, muito obrigada, minha amiga. E ficava fundo musical, amém? É mesmo, isso aí. Só que o Fábio não faz fundo musical, amém, igreja? Eu estou pregando, meu marido está ali intercedendo por mim e está ministrando ao Senhor com aquilo que o Senhor tocar no coração dele. Então não existe fundo musical, amém? Pelo menos quem prega com fundo, pregue com fundo. Eu não prego com fundo, esse homem não está fazendo fundo. Ele ia fazer fundo no fundo, mas não vai fazer fundo. Amém? Então amém. Podemos começar agora em nome de Jesus, agora vai. Então vamos lá, discipulado bíblico, eu quero falar sobre duas coisas muito importantes, que é sobre discípulo e discipulador, duas vertentes que acompanham esse discipulado bíblico. Primeira coisa, antes da gente falar do discipulador, eu vou botar muita ênfase no que é ser um discipulador, mas primeiro vamos falar do discípulo. A gente conhece pela história e pela Bíblia que o discípulo é todo aquele que segue a um mestre. O discípulo, ele olha para aquele cara e fala, eu vou seguir esse homem, eu vou imitar esse homem, eu vou fazer o que esse homem quer que eu faça, eu vou seguir o que ele me ensina. Porque o mestre é isso, né? E quando Jesus chama os 12 discípulos, ele chama para isso mesmo, para segui-lo, para aprender com ele e para estar junto dele, olhando, vendo, aprendendo e imitando. Amém? Um discípulo, ele imita o que o seu discipulador ensina. Amém. Então, todo ser humano salvo em Cristo, ele é discípulo de Cristo. Amém? Vou repetir. Todo ser humano salvo em Cristo é um discípulo de Cristo. Antes de você ter um discipulador humano, você precisa entender que você tem um discipulador maior que de todos. Hebreus vai dizer que é o nosso sumo sacerdote, que é Cristo. Ele é que, de fato, a gente tem que olhar e imitar. Olhar e ser igual 100%. Então, todo cristão, imagino que a maioria aqui seja cristã, se não todos que aqui estão, você precisa seguir o seu discipulador, que é Cristo. Imitá-lo. Fazer o que a Escritura ensina que ele fazia, pensar e andar como ele andava. Então, você cristão, você tem um homem a seguir, que é Cristo. Amém até aqui? Então você precisa entender que eu preciso imitar a Jesus. Olhar as Escrituras, ler, ouvir e ver o que ele me ensina. Amém até aqui? Então vamos lá. Jesus pegou os 12
E isso é lindo porque eu quero pegar Pedro agora como exemplo. A gente sempre pega Pedro como exemplo. E quando Jesus separa os 12 discípulos para estar perto dele, para ouvir, para aprender, e há mistérios que Jesus fala, eu vou revelar a vocês e vocês vão saber, mas o povo ainda não. Então quando Jesus vem, ele chama os 12, eu quero focar agora em Pedro. Pedro era aquele carinha bem legal, bem divertido, que todo discipulador queria ter. Não confronta, não fala asneira. Ele era o sertão, só que não. Pedro, ele tinha essas controvérsias. Eu quero pegar 2 controvérsias de Pedro aqui. Discípulo de Cristo, olhou a Cristo, caminhou com Cristo. Amém? Tem aquela passagem que a gente conhece muito bem, que quando Jesus pergunta, quando perguntam de mim, quem que vocês respondem? Ah, profeta, não sei o quê. Aí Pedro vem e fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala, não foi carne e sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está no céu, Pedro. Um pouquinho mais à frente, quando Jesus começa a falar que ele teria que morrer, ressuscitar ao 3º dia, ser entregue nas mãos dos homens, Pedro vem e fala, não, Senhor, eu vou morrer contigo, isso não vai acontecer. Jesus fala, para trás de mim, Satanás. Você está focado nas coisas dos homens, do reino dos homens, não nos céus. Então, o discípulo Pedro estava abertamente disposto a errar. O discípulo Pedro estava abertamente disposto a aprender. Ele entendeu que ele demorou para entender, mas no fim ele entendeu que ele não sabia tudo que ele achava que ele sabia. Ele não conhecia tudo que ele achava que ele conhecia. Lá no final, quando Jesus ressuscita, volta e chama Pedro de novo. E tudo aquilo que Jesus vai falando com Pedro, em toda aquela trajetória, Pedro, tu me amas, vem, apacenta. Pedro, tu me amas, vem, cuida. É Jesus tratando Pedro. E de fato, quando ele fala lá atrás, quando você se converter, ajude seus irmãos, Pedro agora entra naquele processo de conversão verdadeira, de entendimento verdadeiro. E ele entra nesse processo para ele de fato passar a cuidar. Amém até aqui? Pedro entra nesse processo para passar a pastorear, para passar a cuidar, para amar o rebanho do Senhor, como o Senhor queria que ele amasse. Amém? Pedro sai da condição de eterno discípulo para uma condição de discipulador, de pastor. Amém? Nem todo discipulador vai ser pastor, amém? Mas todo pastor precisa ser um discipulador. Amém? Amém? Amém. O problema muitas vezes é que a gente fica na condição eterna de discípulo. A gente está sempre naquela que precisam que peguem na nossa mão, que precisam que nos ensine alguma coisa, que precisa que nos acolham de um jeito tão carinhoso e delicado, senão eu desfarelo. A gente precisa entender que todo ser humano salvo em Cristo é discípulo de Cristo. E a partir desse momento você entra no processo de passar a cuidar de alguém, amém? Então, amém. Então você precisa sair desse processo. Eu não estou falando para gente que é nova na fé, recém-convertido. Não. Eu estou falando de gente que tem 5, 10, 15 anos de cristão e nunca separou uma pessoa para cuidar. E nunca separou uma pessoa para abraçar, para ensinar, para ser um discipulador. Amém? Amém. Vai dar certo. Antes da gente entrar em ser um discipulador, abra comigo 1 João. Primeira João, capítulo 1. Primeira João, capítulo 1, versículo do 1 ao 4 diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a vimos e dela damos testemunho. E anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifesta. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que vocês também tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão não é com o Pai e com seu filho, ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. João fala duas coisas aqui que eu amo, que ele fala aquilo que ouvimos e vemos.
Mas uma coisa que ele fala que eu amo, nossas mãos apalparam o verbo da vida. O meu verbo da vida que ele fala lá, que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio. Esse mesmo verbo, João fala, eu apalpei. Ele fala, e disso damos testemunho. Vamos pegar agora aqui no nosso contexto de vida, de cultura. Testemunha. Uma testemunha de um crime. Ela visualiza um crime e a polícia chama ela para depor. Olha as minhas séries de policial ativa. E chama ela para depor. Ela vai lá e depõe de acordo com aquilo que ela viu e ouviu. Amém? E se o testemunho dela for verdadeiro, porque se for um testemunho falso, ela ainda é uma falsa testemunha e também é crime. Então, quando ela é chamada para depor, ela tem que falar corretamente, de maneira certa, tudo aquilo que ela viu e... Testemunhas de Cristo é a mesma coisa. Tudo aquilo que você tem ouvido e visto do Senhor é para você testemunhar. É para você proclamar. É para você dizer. É para você ensinar. Não tem, a gente não vai ler na igreja primitiva, ou primeira igreja do primeiro século, qualquer nomenclatura que seja, a gente não vai ver naquela igreja um passo a passo de um cuidado, de um negócio, de olha, tem que ter tantos anos no evangelho, tem que ter tantos anos batizado, tem que ler a Bíblia tantas vezes, tanta, para você começar a discipular e a cuidar. Mas era necessário, primeiramente, você ouvir e ver aquilo que o Senhor tinha feito. E a maioria deles tinha visto e ouvido o próprio Jesus falando. Outros ficaram como testemunho dos apóstolos, contando as histórias. Então, diante de como fosse, naquela época não mudou para agora. Temos as escrituras sagradas, então tudo que você precisa ouvir e ver, você vai ver aqui. E aqui você precisa testemunhar. E aqui você precisa dizer. Infelizmente, nós ainda não apalpamos Jesus, mas chegaremos naquele grande dia. Mas por enquanto ainda dá para ver e ouvir, e isso você é responsável em ver e ouvir. Com tudo que você lê nas escrituras e você ouve do Senhor, você é responsável com aquilo que o Senhor fala com você. Você já não está mais na zona de, oh meu Deus, ó céus, ó vida, eu estou aqui, preciso sempre ser cuidado e apacentado. Não, você já tem que estar na zona de, como Paulo fala, já era para vocês serem mestres. Mas eu estou tendo que voltar e ensinar rudimentos elementares do reino de Deus. Já era para vocês saberem e ensinarem, mas novamente temos que voltar com leite. Paulo estava em cólicas, em Coríntios, quando ele fala, eu queria dar alimento sólido, mas temos que dar papinha para vocês. E ele humildemente vai lá e dá uma papinha, um leitinho. Porque o que é importante é a igreja ter comida, não ficar sem comer. Mas entenda, até que ponto a gente vai continuar dando papinha, amém? Está na hora de alimento mais sólido, amém? Amém? Está na hora de alimento mais sólido. Graças a Deus que a nossa igreja, temos excelentes pregadores, excelentes pastores, que entendem e ensinam da palavra. Então, falta de alimento sólido aqui não tem. Você está comendo? A cada domingo, a cada reunião, eu não sei como é nas igrejas caseiras de vocês, mas Nova Campinas e nosso culto de domingo, uma mesa está posta. Você vai voltar para casa mirrado, sofrendo inanição, morrendo de fome, ou você vai sentar e vai comer na mesa e vai chamar outros para comer com você? Já é, ó, a gente morrendo do lado. Não dá para os cuidadores, pastores de igreja caseira, ficarem abraçando todo mundo. Um ou outro vai escapar do abraço. É aí que você entra. É aí que você abraça. É aí que você cuida. Ah, mas eu não sou pastor. Não sou pastorear. O que eu falei aqui no começo? Nem todo discipulador é pastor, mas todo pastor é discipulador. Não é só porque você discipula alguém que você é pastor. Mas você precisa. Você precisa fazer. Amém? Amém? Eu quero abrir um parênteses aqui e fechar bem rapidamente. Quando eu falo que não dá para ficar o tempo todo na dor e nas mesmas coisas e já avançar para comer comida sólida, eu não quero dizer que você vai discipular todo mundo e não vai ser discipulado por ninguém. Isso não existe. Até quem é discipulador precisa ser discipulado. Amém? Então, se você for cuidar de alguém, alguém precisa cuidar de você. Aí isso eu vou falar um pouquinho mais lá para frente. Então vamos seguir. Volta aí alguns livros, abre lá em Filemão.
Depois Timóteo, Tito, você vai achar Filemão. Filemão, capítulo 1, só tem um capítulo, versículo 10. Diz assim: faço um pedido em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Pausa aqui. Que gerei entre algemas. Grava. Contextualizando a carta a Filemão, Paulo está com Onésimo. Onésimo tinha fugido de Filemão. E aí ficou um tempo com Paulo. Paulo cuidou, discipulou, pastoreou Onésimo. E aí Paulo manda Onésimo de volta a Filemão, porque Onésimo era senhor. Naquela época tinha escravo. E Onésimo era senhor de Filemão. Então agora Paulo escreve essa carta e manda Onésimo junto com a carta. Amém? Para Filemão poder receber Onésimo. E receber de um coração aberto. De um coração onde perdoa, porque ele tinha saído fugido. E aí Paulo vem, cuida de Onésimo e manda de volta. Amém? Entenderam até aqui? Eu quero ler com vocês. Salva a palavra gerei, gerar. Gálatas 4,19, Paulo fala o seguinte: meus filhos, por quem de novo estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Quando Paulo fala que gerou Onésimo, ele quer dizer isso. Ele fala, eu estava gerando Onésimo. Mas aqui no capítulo 4 de Gálatas, versículo 19, ele vai dizer que eu estou sofrendo dores de parto até que Cristo seja formado em vocês. Parindo, tendo dores, para que Cristo nasça em vocês. Amém até aqui? O que tem em comum? Tudo. Eu peguei uma frase de Leandro Vieira, o pastor Leandro Vieira, ele fala o seguinte: discipulado é o meio pelo qual, através da vida da igreja e do Espírito Santo, Deus forma o caráter de Cristo em alguém. Isso é por meio do discipulado na vida da igreja. É onde Cristo vai ser formado no nosso interior, no nosso convívio, no nosso olhar, no nosso trato, nas nossas conversas, nos nossos relacionamentos. Amém? Então é esse gerar que Paulo fala. Paulo fala, eu estou realmente sendo dores de parto por vocês. Para que Cristo nasça no coração de vocês. Para que de fato vocês entendam, vocês amadureçam, vocês avancem. Amém? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar com vocês sobre o que é ser um discipulador. O discipulador, ele vai ter um cuidado. Primeira coisa. Ele precisa ter um cuidado muito bem feito. Ele vai ter que enfaixar, tratar, repreender. O discipulador, ele vai olhar suas necessidades, seus medos e pecados. A primeira coisa que eu queria destacar é essa. Para você ser um discipulador, a gente vai voltar um pouquinho. Tendo Cristo no teu coração e a base da Bíblia, você já inicia isso. Eu conheço 3 versículos, eu tenho uma vida à minha boca, uma vida à minha boca com Deus, uma comunhão à minha boca à igreja, você discipulando todo mundo. Não. E você, que vai buscar um discipulador, você precisa saber o que você vai buscar e quem você vai buscar. Amém? Nem todo mundo vai estar na condição de discipulador. Mas se você sente para ser pastor discipulado, você precisa procurar os pastores da igreja caseira e afinar mais isso, estreitar mais isso. Ou algum irmão em Cristo. Checa com o pastor Michael. Michael, estou pensando no fulano para me discipular. O que você acha? Amém, Michael? Estou pensando desse cuidado mais perto. Estou pensando da fulana. O que você acha? O que não dá é pra gente andar solto. Pra gente andar, eu vou no culto, tô bem com Deus e tá tudo certo. Até que o dia que você não tá. Porque o discipulado, ele é ferro afiando ferro. O discipulador, ele vai aprender com você.
mas ele também vai precisar de alguém para cuidar dele. Então ele não vai se apoiar em você para cuidar de você e precisar de você de um cuidado. Às vezes pode até ser meio perigoso, mas acontece, desde que seja saudável. Amém? Mas você que vai ser um discipulador, eu tô falando aqui para pessoas, gente, que eu creio que tem capacidade para fazer tal coisa, tá? Nossa igreja tem muita gente capacitada e que já era de meter a mão na massa para fazer. Amém? Amém. Enfaixar, tratar as feridas e dar repreensão quando necessário. Vai cuidar das necessidades, dos medos e repreensão de pecado. Mas tem algo que eu preciso dizer do cuidado, que é o discipulador. Quando eu vi uma frase uma vez, uma amiga disse isso. Às vezes um discipulador ele vai vir e vai... É aquela pessoa que vai jogar a corda para você sair do fundo do poço. E ela disse o seguinte, mas às vezes ele vai ter que descer no poço para te tirar. Porque você não vai ter força nem para segurar a corda para subir. Aí eu falei, caraca, isso é verdade. Eu peguei isso para mim. É lançar a corda e muitas vezes descer no poço. Sujar o pezinho, sujar a roupinha, sujar a unha do pé, para ajudar alguém a sair de lá. Eu tô aqui ajudando fulano, tô discipulando fulano, aí joga a corda. Aí tá aqui olhando, vai, sobe. Isso não é discipulado, gente. Entenda, equilíbrio. Nem sempre você vai vir pegar na mãozinha, lembra? Mas quando a pessoa tá realmente no fundo do poço, ela tá no fundo do poço. Ela não tem força para segurar uma corda para subir. É aí que tu desce. Entendeu? E desce, a palavra fala para quando a gente for repreender um irmão em uma ofensa, repreendam, mas cuidado também pela sua vida. Então quando você for descer para buscar alguém no fundo do poço, também tome cuidado com você. Pra lama não te sujar demais, para você não estar demais, tô aqui, tô te tirando. E aí vem a sensação de que, eu sou a melhor pessoa do mundo, mas se eu falar mais lá para frente. Você vai entrar no fundo do poço para tirar alguém, olha também pela tua vida. Paulo vai dizer para Timóteo, cuida de ti mesmo. E você também vai cuidar assim dos outros. Amém? Um discipulador, ele vai te confrontar. Isso não é bom, gente. Não sei vocês, sou bem sincera, não gosto de ser confrontada não. Mas o Senhor está matando a minha carne todo dia. Mas o discipulador, ele vai te confrontar. E a primeira base do confronto é o amor. A primeira coisa que tem que ter para você confrontar alguém quando está em erro, em pecado, é com amor. Se você não tem amor, não confronta nada, fica quietinho no teu canto e não atrapalha. Às vezes quer muito fazer, mas não tem um pingo de amor no teu coração. Você está com uma espada na mão igual Pedro, passando a espada em todo mundo e não está nem aí para nada. Isso não é amor. É de fato amar a pessoa que você está ali cuidando, discipulando. É de fato você entender que o teu confronto é com base em amor. Os pés bem firmes no amor. Nem no que você acha, eu já falei isso aqui outras vezes, quando eu for aconselhar, dizer, não é sobre o que você pensa e acha, é sobre o que a palavra diz. Conselhos firmados na palavra. E se você não tem palavra, como você vai aconselhar alguém? Mas ainda bem que esse ano, creio, como o Mike falou, estamos todos lendo a Bíblia. Se você não começou, comece, ainda dá tempo. Amém? Outro ponto do confronto. A gente conhece muito bem a passagem de Mateus 18. Você confrontou seu irmão, eu estou falando coisa aqui bem básica, tá, gente? Nada novo debaixo do sol. Então, amém? Todo mundo aqui eu estou falando, todo mundo sabe. Se você sabe, você é responsável, você faz. Mateus 18. Mateus 18 fala sobre ir lá confrontar o pecado do irmão. O irmão não te ouviu? Leva outro. O irmão não ouviu você e o outro? Leva pastor. Aí eu estou acrescentando pastor aqui, tá? E aí o pastor leva para a igreja. Porque aquele irmão no nosso meio não se submete, não é apacentado, não quer vida com ninguém, só vem para tchuc-tchuc, então não tem vida. Se não tem vida, o corpo desliga. Automaticamente morre. Não precisa ninguém fazer nada. O corpo desliga. A igreja percebe. Então, se você de fato é membro desta igreja, tenha comunhão uns com os outros. A verdadeira unidade. Há uma unidade que me ajude, Jesus. Não uma unidade onde eu acho que eu tenho. Eu sentei com a Ailton, eu estou tendo unidade. Você não tem unidade.
Qual é a base da unidade? A palavra vai dizer que se eu ando na luz e o Ailton está na luz, a gente tem comunhão um com o outro. Como ele na luz está. O que determina a comunhão, eu de fato tenho comunhão com você se você anda na luz e eu ando na luz. João quê? É se a gente anda na luz. Isso é lindo. Porque como eu estava lendo uma frase que eu escrevi há um tempo atrás, como pode os filhos da luz deixarem seus relacionamentos em trevas? Deixarem a vida da igreja ser minada por tititi e popopó. Isso não pode. É andar na luz, na clareza das coisas. Aonde meu olho está no teu, Patrícia, aí tem verdade. Sabe? Tem verdade. Não tem mentira. Porque até quando tem mentira, o Espírito revela. Pobre ser humano que acha que engana o Espírito. Você me engana, você engana o Michael, você engana o Antônio. Mas ao Senhor não. Então tem que estar na luz. Olho no olho, vida na vida, sujeição a sujeição. Porque não tem isso. Fulano se sujeita a mim, mas eu não me sujeito a fulano. Isso não existe. A palavra fala sujeitáveis uns aos outros. Independente de cargo e hierarquia dentro de igreja. A sujeição é mútua, do Michael para mim e de mim para o Michael. Amém? Então o que a gente precisa vigiar é se a nossa comunhão está em dia. Se a nossa comunhão está intacta. E não está sendo minada por algumas coisas. O discipulador não é o salvador da pátria. Você que vai discipular alguém, teu orgulho não pode falar mais alto que teu amor. Eu ajudei fulano. Eu tirei fulano do fundo do poço. Eu ouvi muito isso. Eu que fiz. Isso não existe, gente. Você ajudou teu irmão? Amém. Glória ao Senhor pela tua vida. Você não é salvador da pátria. Ou tem algum problema? Peraí que eu vou lá resolver. Só tem você para resolver? Não é possível. Se tem só você para resolver um problema, é porque todo mundo errou, ninguém mais presta mesmo na vida. Tá igual o Elias. Ó Deus, sou eu que sobrei. Não. Você não é salvadora. Você não é o salvador da pátria. Meio de gesto, mas vem comigo que vai dar bom. O Senhor está na frente. Discipulador, você não é o salvador da pátria. E se mantenha na dependência do Espírito. Mantenha na dependência do Espírito. Vai aconselhar, vai conversar, vai falar. É o Espírito que te direciona. Às vezes os problemas com os discipulados que ocorrem é porque a pessoa fala o que ela quer falar. Não é isso. É uma vida na sua frente. Você também tem que ter responsável por aquilo que você fala, conforme você diz, o que você diz. A sua vida tem que refletir a Jesus. Tudo isso tem que ter... Tudo isso é andar debaixo da dependência dele, não na sua. Quando eu falei lá no início sobre um discípulo é aquele que olha o mestre, o discípulo não vai olhar para você, discipulador, e achar que você é o mestre dele. Você, como discipulador, tem que direcionar o olhar dele para Jesus. Não é ele olhar para você e falar, ele é a cara. Ele é o cara, não. Jesus é o cara. Jesus é quem manda. Jesus é que sabe. Porque entra o orgulho. Ah, não, eu sou mesmo. Ah, não, eu fiz mesmo. Ah, não, eu sei mesmo. E Jesus foi de escanteio. Amém? Fique na dependência do Espírito. E uma coisa que eu quero encerrar aqui é sobre dependência emocional. Um termo muito conhecido ultimamente, é muito perigoso no meio. Como a gente pode... Tem muitas maneiras, tá? A gente pode quebrar isso. Porque muitas vezes o seu discípulo, quando for te procurar, a pessoa que você está cuidando, que você está ajudando, e aí ele vai te procurar para um conselho. Amém. Tem que ser assim, amém? Só que você não pode ser a primeira pessoa que ele vai procurar, amém?
Como assim, Tainá? A primeira pessoa tem que ser Jesus. Assim a gente vai quebrando dependência emocional. Porque toda vez que eu vou cuidar de alguém e a pessoa vem até mim, primeira, vem até mim na segunda, vem até mim na terceira e na quinta, já fica estranho, porque ela está sempre vindo só em mim. Aí a gente tem que fazer aquela perguntinha básica. Já orou? O que Deus falou com você sobre isso? Porque senão ela fica dependente do teu conselho, dependente da tua palavra, dependente da tua oração. Isso é perigoso. A pessoa vai vir até você e vai falar, então, já orou sobre isso? O que Jesus está falando com você? O que Jesus está te ensinando sobre isso? O que você tem lido na Bíblia sobre esse tema? Entendeu? Não estou falando que isso vai sanar todos os problemas de dependência emocional, mas vamos cortar um bocado de problema sim. Porque a pessoa vai entender que, preciso primeiro buscar o Senhor. Ele é ser humano igual eu. Ele é um homem igual eu, ele é falho. Vou buscar primeiro o Senhor. Depois vai no teu discipulador. Amém? Como eu disse, coisas bem práticas, bem simples. Tudo que eu falei você já até sabia. Você poderia falar e falar até melhor do que eu, ensinar melhor do que eu. Mas eu senti o Espírito me direcionando para esses pontos. Porque eu sinto que são esses pontos que a gente precisa realmente tratar na coinonia. E viver isso de maneira prática na coinonia. Estar juntos em verdadeira unidade. Às vezes vai sair 2 ou 3, às vezes vai sair 4, 5, 6, mas fique em unidade. Amém? Uma coisa que a gente não pode fazer é matar a unidade quando ela começa a brotar. Sabe como isso acontece? Vou sair. Saiu a Eluane, lá pro Lago Sul. Receba a varoa. Eluane postou foto. Ela, saiu e não me chamou. Isso é muito perigoso, vamos lá. Vem comigo, vai dar certo em nome de Jesus. Calma o coração, respira fundo. Foi e não me chamou. Há 2 perigos nisso. Primeiro perigo. Eluane não é obrigada a te chamar. Só que se a Eluane quer abraçar mais gente, a gente tem que chamar mais gente. Amém até aqui? 2 contrapontos. Não estou sendo controversa, é um fato. Eu não sou obrigada a te chamar. Luane não é obrigada a chamar ninguém. Mas eu posso abraçar mais gente que posso. Amém? Segundo ponto. Quando você vê uma foto... Quando você vê uma foto, que bom. Estão saindo. Só que a primeira reação que a gente tem é... Amém, igreja? Se tem uma comunhão sendo formada, celebre, não mate. Tá saindo e não me chamou. Isso é matar a comunhão. Porque fez isso e eu não estava. Calma. Chega e pergunta. Posso estar mais perto? Porque tem uma coisa, eu falava esses dias até com a Luane, sobre panelinha, né, Luane? A gente estava conversando sobre isso. Eu, perto da fila do caixa, conversando sobre panelinha com a Luane. Eu falei, peraí que eu vou passar a compra, daqui a pouco eu volto. E conversando com a Luane sobre panelinha. Isso é muito sério dentro de uma igreja. Mas o que é panelinha? Alguém poderia me dizer o que é panelinha? Vamos lá agora, bem didático. Levanta a mão e fala alto. O que é uma panela? Faz feijão, muito obrigada, meu marido. Vamos lá, gente. O que é panela? É um grupo? A Tainá falou que é um grupo fechado que não abre para ninguém. Alguém quer acrescentar alguma coisa? O que é uma panela? Quer acrescentar, Zé? Mas ninguém? É só isso mesmo? Um grupo fechado que não abre para ninguém? Só isso? Então é um grupo fechado que não abre para ninguém. Isso é uma panela. Isso é uma panela. De fato, onde há panela não há comunhão. Há uma coisa fechada e velada. E contra isso a gente tem que combater todos os dias. Isso não existe. Só que uma coisa é a panela, outra coisa é um grupo que se reúne. E aí você denomina panela porque pessoas se reunindo. Vou te pegar como exemplo, tá, Mazinho, com todo respeito. Esses dias Mazinho viajou, Mazinho, Dri, Davi e Cíntia. Coisa linda. Viaja mesmo, estamos amigos da igreja, vai viajar. Vai passar o final de semana em algum lugar. Aí eu vejo as fotos do Mazinho, Dri com Davi e Cíntia. Nem me chamou. Gente, misericórdia. Misericórdia. Isso tem que morrer. Isso tem que morrer no meio da igreja do Senhor. Isso não existe. Isso não existe. Isso não existe. Isso tem que morrer no nosso meio.
Às vezes não é falta do outro também te chamar e ver que você se isola. Seja mais junto, seja mais aberto, se mostre bem mais disposto. Amém? Equilíbrio. Não seja uma pessoa que realmente foi uma panela é uma panela, e como a Tana bem falou, uma panela é um lugar fechado que ninguém entra, ninguém sai, um lugar bem excluso, é quase uma seita. Bem difícil acesso. Aí com isso tem que ter cuidado. Ok? Então com isso tem que ter cuidado. Mas irmãos saindo junto, onde é que isso é panela? Onde é que isso é ruim? Isso não existe. Isso não existe. Isso precisa morrer no nosso meio. E gerarmos uma verdadeira comunhão, uma verdadeira unidade, discipulado e cuidado mútuo. Já deviam ser mestres. Já era para você estar ensinando. Você está retendo e segurando aquilo que o Senhor está mandando você soltar. Eu quero entregar algo do Senhor, que enquanto a gente estava no momento do louvor, o Senhor me fez ir lá em Zacarias e Maria. Quando o anjo fala com Zacarias, o anjo Gabriel vem e fala com ele que vai vir um homem, ele vai dar luz ao menino e ele vai ser bênção. Ele começa a falar sobre João Batista. E aí Zacarias fala uma frase, deixa eu abrir aqui para eu não falar errado. Zacarias fala a seguinte frase: como terei certeza disso? Presta atenção nisso aqui. Pois eu sou velho e minha mulher também já tem idade avançada. Essa foi a fala de Zacarias. A fala de Maria, quando o anjo fala com ela: como será isso, se eu nunca tive relação com homem algum? Ambos perguntam como isso vai ser feito. Só que Zacarias coloca uma coisinha antes, ele fala: como terei certeza disso? Ele põe em dúvida o que o anjo está falando com ele, por isso ele fica mudo até o filho nascer. Pare de reter aquilo que o Senhor está te dando e você sabe que é o Senhor que está te dando. Isso vai te fazer mal. Pare de duvidar. Se é o Senhor que está te dando, exerça. Flua na sua medida, naquilo que Deus te deu. Pare de reter pelo que vão pensar, pelo que vão falar, apenas faça. Tem pessoas precisando que você faça, que você flua. Porque quando você flui na sua medida, o corpo é edificado. Quando você flui naquilo que você tem que fazer, outras vidas são alcançadas. Então para de reter. Como será isso, Senhor? Amém. Como será isso? Mas como eu terei certeza disso? É botar em dúvida aquilo que Deus te deu. Então exerça o teu papel. Fique de pé em nome de Jesus.